Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos acompanhando o André Luiz nessa nova jornada dele, agora conhecendo o Centro de Mensageiros lá no Ministério da Comunicação. E na semana passada, depois daquela super palestra do Telésforo, onde o André aprendeu muito, a gente aprendeu muito também, principalmente o alerta no que diz respeito à tarefa mediúnica, à tarefa de doutrinadores, né, dentro do contexto da doutrina espírita. E no finalzinho do capítulo, o Vicente explicou para o André que bater um papo sadio contabilizava como horas de trabalho. Olha que coisa interessante. Bate-papo sadio, claro, para o aprendizado deles, daqueles que estavam dentro do centro de mensageiros, né? Como preparação, enfim, como tarefa, como era o caso do André, né? Um trabalho específico. E agora a gente vai conhecer, em alguns capítulos, algumas histórias de fracasso. Aprendizado, e hoje a gente vai conhecer a história do Otávio, né, que é aquele que o André ouviu a mulher tentando fazer, né, uma intervenção para o filho, e o André ficou curioso, mas ele deixa claro que não era uma curiosidade boba, era realmente visando o aprendizado, e aí ele pediu, nesse momento de conversação, para o Vicente apresentar ele àquelas mulheres. Quando eles se aproximaram, não só estavam as mulheres, como estava o Otávio também. Principalmente para não parecer, né, presunçoso, achar que estava curioso sobre a situação dos outros, o André já começou dizendo, se apresentando, né, como um médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Legal, né? A apresentação dele de chegar todo assim, humilde, para ouvir o que o outro tinha a dizer, né? Para conhecer a história do Otávio. E o Otávio, acho que talvez até acostumado já, né, com essa situação assim de reflexão sobre o que ele fez de errado, ele falou, mas possivelmente você, falando para o André, vai ter a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. E ele diz que não era o caso dele. Ou seja, ele teve contato com os conhecimentos espirituais desde criança. A gente vai ver que ele teve uma mãe espírita e mesmo assim ele falhou. E ele está querendo dizer aqui, né, explicando para o André, que a responsabilidade é maior. Principalmente aqueles em que o conhecimento chega assim de uma forma tão direta, e ele faz até a comparação aqui, por exemplo, com os frequentadores gerais da igreja e os sacerdotes. Como é que a gente compara a responsabilidade atribuída àquele que tem um esclarecimento maior em relação àquele, né, que é o que a gente fala assim, o assistido da casa espírita em relação ao trabalhador. O trabalhador já tem um compromisso assumido e, portanto, a responsabilidade é maior. Não que isso deva ser um peso para a gente, mas que a gente pense, poxa, se já nos foi dada essa oportunidade de compreender, até como o André se refere aqui, o André não, desculpa, o Otávio, a verdades eternas, né? Lembrando que é entre aspas, porque a gente tem muito a conhecer ainda, mas se já nos foi dado conhecer tanta coisa sobre o mundo espiritual, sobre como é a continuidade da vida, né? Que é o objetivo desse estudo, o que a gente já pode fazer hoje para mudar nosso comportamento, para tentar evoluir um pouquinho mais rápido? Que essa seja a reflexão que fique para a gente ao conhecer a história do Otávio. Bom, primeira coisa que ele deixa muito claro aqui é que ele teve muita ajuda no mundo espiritual, mas muita ajuda mesmo. Ele não veio para a Terra com títulos oficiais, assim, para ser importante intelectualmente falando, mas ele diz que dispunha de considerável cultura evangélica, que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. E foi legal ele ter dito isso e deixar registrado no livro, porque a cultura intelectual é sim importante. Como eu costumo dizer, espírito evoluído não é inocente, não é bobinho. Espíritos evoluídos têm o equilíbrio perfeito entre todos os conhecimentos do que aqui no mundo a gente chama de física, matemática, todos os processos aí do mundo, de engenharia, da área de saúde, da área de humanas. São espíritos extremamente inteligentes, porém extremamente amorosos também. É o que o Emmanuel chama, né, de asa da sabedoria e asa da moralidade. Então é importante ele ter colocado essa especificação aqui. E ele, desde adolescente, teve o contato com a espiritualidade. Então, os amigos espirituais se faziam visíveis para ele, e aí tem uma responsabilidade ainda maior, né? De
ver o chamado, né? A gente fala de receber o chamado, né, para alguma tarefa, mas no caso dele, ele ouvia o chamado, ele via o chamado. Então, vamos ver o que aconteceu no meio do caminho, acompanhando, né, a situação desde o começo. Interessante que o André comenta que para ele era um pouco diferente, né? Ele até fala assim, eu ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, o André falando para o Otávio, porque na época do André, ele não teve contato nenhum, especialmente com o espiritismo, e ele não entendia completamente a extensão do que o Otávio estava contando até agora. Claro que agora, conhecendo tantas histórias quanto ele vai conhecer, ele vai entender esse nível de responsabilidade da mediunidade e que, claro, serve como aprendizado para a gente também. E o Otávio já começa falando, reforçando esse pensamento do André, de que realmente a tarefa mediúnica era muito importante, era não, né, na história dele, mas é muito importante, e destaquei uma frase aqui especial que o André, que o Otávio usa para descrever a mediunidade. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Ele está chamando médiums de mordomos de bens da alma. Olha que lindo! Mordomo, se a gente pensar de serviço, de cuidado, mas que tipo de serviço? Serviço que diz respeito às nossas realidades eternas. Que responsabilidade em se envolver com uma tarefa assim? E por que se envolver com uma tarefa assim? Vamos acompanhar a história efetivamente falando. Otávio começa contando que depois de uma encarnação em que ele contribuiu dívidas enormes, ele bateu às portas de nosso lar e se preparou durante 30 anos no mundo espiritual para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Qual era a ideia? Saldar as dívidas e evoluir um pouquinho, né? Que aí é aquela coisa de você paga o que está devendo e aproveita para guardar um pouquinho de saldo espiritual. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos. O Ministério da Comunicação se dedicou demais a toda a preparação da reencarnação dele. Tiveram, em especial, 6 espíritos que atuaram fortemente ao lado dele, ajudando. E esses 6 espíritos vão ter uma conexão com ele dentro do planejamento reencarnatório, enfim. Técnicos do auxílio, diz o Otávio, acompanharam ele à Terra nas vésperas do renascimento, entregaram ele a um corpo físico rigorosamente sadio. Ele teria na Terra um trabalho razoavelmente de relevo dentro aí do contexto de espiritualização, né, de consolo às criaturas. Ele não teve o planejamento de casamento, e ele ainda fala, não que o casamento conflite de alguma forma com a tarefa mediúnica, mas é porque não era para estar no planejamento reencarnatório dele. E, além disso, aproximadamente com 20 anos, estava no planejamento que ele receberia os 6 irmãos que ajudaram ele no mundo espiritual, que ajudaram ele na preparação. Ele ia receber como órfãos. Olha que coisa especial. Isso tudo planejado, viu? Estamos analisando o planejado para comparar com o executado. Como esses espíritos ajudaram muito ele devia muito, né, a esses espíritos por toda essa preparação, e ia ser uma forma de ele devolver esse favor, vamos dizer assim, e ainda ia, claro, contribuir com a trajetória desses 6 espíritos, porque afinal não era à toa que eles estavam indo lá reencarnar também. Eles tinham aí as suas obrigações, as suas tarefas, os seus resgates a cumprir. Bom, qual era o fato interessante? Dando assistência a elas, ambos seriam beneficiados, porque focado nas responsabilidades de cuidar das crianças, focado no trabalho, ele não cederia, ou pelo menos teria mais força para não cair nas tentações de sugestões inferiores. Ele até destaca aqui, sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Além disso, dentro do planejamento, ia começar tudo na vida dele com muito sacrifício, para que ele não ficasse com frescura na hora de exercer as tarefas mediúnicas. Então já era para começar difícil, para ajudar ele a valorizar cada etapa da vida, a valorizar os desafios e a encará-los mesmo assim, para que ele não fosse caprichoso diante das situações do mundo e que ele vivesse não distante dos desígnios de Jesus, mas bem junto mesmo à atividade voltada à espiritualização das pessoas. Mais tarde, se ele seguisse direitinho o planejamento,
as ajudas vindas do mundo espiritual, dos amigos de nosso lar que estavam acompanhando essa reencarnação dele, continuariam para que ele continuasse a servir e evoluir. Servir e evoluir. Beleza. Tudo isso planejado. Voltou, veio reencarnar com todas as promessas e com toda a animação, porque afinal ele se preparou durante 30 anos. Diz Otávio, mas ai de mim que olvidei todos os compromissos. Agora vamos acompanhar o realizado. A gente viu o planejado, vamos ver o realizado. Ele reencarnou numa família legal. Mãe dele, ele disse que era uma verdadeira serva de Jesus, era espírita dedicada. O pai, apesar de ser materialista, era um homem de bem. Então, tudo certo aí com a família, sem dificuldades. Aos 13 anos, a mãe morreu. E aos 15, começaram a aparecer os chamados do mundo superior. Começou a eclodir a mediunidade. Como a mãe dele morreu, o pai acabou se casando de novo. E a madrasta, por mais que fosse uma boa pessoa, não fez ele se sentir bem e ele se colocava em um plano de falsa superioridade a respeito dela. Atenção, o problema não era com ela era super bondosa. Ele é que criou o conflito com ela e não aceitava ela como uma segunda mãe. Se colocava superiormente, numa posição superior, e ele ainda destaca que a mãe dele, desencarnada, enviou diversos avisos, né, tentando fazer com que ele não se comportasse daquela forma. E não, ele, igual um adolescentezinho, vivia revoltado, cheio de queixas e lamentações que não tinham razão de si. Quantas pessoas encarnadas como médiums têm uma grande dificuldade no começo de não entender o que está acontecendo, de não receber ajuda, das pessoas dizerem que está vendo demônio e tudo mais. Não foi o caso dele. Parentes direcionaram ele para um grupo espírita sério, onde ele poderia desenvolver, entender, estudar e principalmente aplicar a mediunidade. Entretanto, diz ele, faltavam qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Ele se negava a confiar nos orientadores espirituais e, além disso, uma triste coisa, ele tinha um acentuado pendor para a crítica dos atos alheios. E nisso ele ficou estacionado na tarefa mediúnica. Mesmo que os amigos do invisível continuassem estimulando ele para que trabalhasse, duvidava. As informações que chegavam até ele não o convenciam e ele diz que duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como continuavam os chamados que ele considerava como alucinações, procurou um médico que aconselhou ele a ter experiências sexuais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha o perigo da medicina não compreendida, vamos dizer assim. E aí, dada esse diagnóstico médico, né, essa sugestão médica para ele, de repente, curar essas alucinações, com 19 anos, entregou-se desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. À força, ele queria conciliar prazer delituoso com dever espiritual. Não rola. Com um pouco mais de 20 anos, o pai dele faleceu. A madrasta ficou viúva pela segunda vez também. E ela tinha 3 filhos. O pai dele tinha outros 3 filhos com ela. E aí ficaram 6 órfãos, que ele se negou a receber, se negou a cuidar. Um tempo depois, 2 anos depois, a madrasta foi recolhida a um leprosário e aí é que ele fugiu de vez das 6 crianças. Que 6 crianças eram essas? As 6 crianças que deveriam chegar para ele como órfãos, que viriam para consolidar uma encarnação coerente, uma encarnação sólida, uma encarnação onde tudo se encaixava para fazer com que ele tivesse um exercício de mediunidade com Jesus, né, que é um termo que a gente usa no Espiritismo, mediunidade com Jesus. É exercer a mediunidade de forma caridosa, desinteressada, buscando sempre o aprendizado, o aperfeiçoamento, a humildade. Infelizmente, continuando a derrocada moral dele, dando largas à ociosidade, diz ele, cometeu uma ação menos digna e ele teve que se casar pela violência. Mesmo assim, os chamados do invisível nunca pararam, para a gente ter uma noção da bondade divina e do quanto a espiritualidade insiste
para que a gente volte para o caminho certo. Continuando a tragédia que, segundo ele inventou para o próprio tormento. Olha que bonito, quantas vezes nós não inventamos a própria tragédia que nos atormenta? Quantas vezes nós mesmos não somos responsáveis por isso? A esposa, que ele se ligou a ela simplesmente por interesses escusos, era uma criatura muito inferior à condição espiritual dele e atraiu como filho do casal uma entidade monstruosa. E ele, que tinha um planejamento, né, de ter aqueles 6 espíritos carinhosos para ajudar na encarnação, acabou relegando essas crianças à própria sorte. E ele diz que parece que a esposa e essa entidade monstruosa que ele recebeu como filho fizeram questão de se vingar. Meio que a vingança aconteceu naturalmente. Porque eles atormentaram o Otávio até o final da existência, quando voltou para nosso lar, mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno. Termina a história falando: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando ainda os antigos débitos que ele já tinha. Obviamente, nesse momento ele ficou muito triste, já não dava mais para falar. E chorando, quem é que chega, né? Uma das senhoras era a mãe dele. E diz para ele: não chora, meu filho, Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Então, não importa quantas vezes a gente falha, a espiritualidade não vai desistir da gente. Óbvio que vai ter que ter um tempo de preparação, vai ter que refazer todo o planejamento. Mas assim, imagina a culpa que ele está sentindo agora. Que pesado, né? Que pesado ter essa vivência e chegar do lado de lá e olhar tudo que foi dado e saber que aquilo ia ser cobrado. E, na verdade, não precisava nem ser cobrado, né? Porque ele teve noção do quanto ele errou, do quanto ele desprezou as divinas oportunidades dadas. Diante de toda essa tristeza e do consolo da mãe, para finalizar o capítulo, o André notou e registrou aqui para a gente. Meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte, porque ele estava ali naquele fracasso moral e ainda tinha um coração materno para levantar o ânimo, para acariciar, e que a gente, né, não se coloque numa posição de julgamento para com a atitude do Otávio, com os erros dele, porque nós também somos espíritos ainda tão imperfeitos, que erramos tanto, mas que a gente possa aprender com a experiência dos outros. E estando nós na atividade mediúnica ou não, que a gente possa se atentar aos chamamentos da espiritualidade, às nossas escolhas da encarnação e ver se a gente decide por tomar decisões melhores a cada dia. No próximo capítulo, a gente vai conhecer uma outra história para aprender um pouquinho com os erros dos outros também e refletir sobre os nossos próprios erros de hoje. Até semana que vem.